também, porque pode ser que não fique no YouTube. Então, é um dos livros mais vistos na atualidade. Se você ainda não viu os outros 8 capítulos, vai lá no YouTube, porque tem todo ele, pessoal. Então, pessoal que está aqui comigo já, os alunos vão entrando. Eventualmente, eu vou parar para algum aluno entrar no Zoom, porque os alunos ficam lá no Zoom e hoje eu decidi fazer com vocês, porque eu faço live toda semana para o YouTube, por que não colocar aqui? Então, é esse livro, nós estamos lendo, tem uma playlist lá para você acompanhar. Então, nós vamos começar hoje o capítulo 8, A Sentença Central. Fátima, eu não vi esse livro, eu estou começando agora. Posso assistir? Deve, porque os capítulos são bem divididinhos, dá para a gente começar de uma outra, de uma outra questão, tá bom? Então, eu vou ler, como é um clube do livro, eu leio, então fiquem aí, né? Vocês podem ser ouvintes, quem tiver o livro vai lá pegar para acompanhar comigo. Estamos na página 113. Olha que número bom, né, de começar. Então vamos lá, capítulo 8, a sentença central. Aí ele começa assim: a própria caverna que se teme adentrar aguarda o tesouro que está buscando. A própria caverna que se teme adentrar detém o tesouro que está buscando. A própria caverna que se teme adentrar aguarda o tesouro que se está buscando. Quando olhamos essa frase, quando sentimos essa frase, o que que nós percebemos? Que onde estão os nossos medos, as nossas fobias, as nossas dificuldades, é onde guarda o nosso tesouro de vida. Então, ó, Meire, você que chegou aí, a gente também está no Instagram hoje. Decidi botar para todo mundo ver. Então, só se você me ver lá, é que a Ai, Meire está aqui, tá? Tá. tô, que legal. Então, ela está ali. Se você sofre de medo, fobia, ataques de pânicos ou pensamentos obsessivos, sabe muito bem como é se sentir aprisionado na vida interior. Os movimentos difíceis pelos quais passamos internamente, a preocupação constante, as emoções avassaladoras, as sensações inquietantes, podem parecer uma sentença de prisão perpétua. Embora nenhum julgamento tenha ocorrido, o medo e a ansiedade estreitam o mundo e sugam a vitalidade, restringindo os dias vindouros. É exaustivo viver dessa forma. Todas as vezes que nós vivemos aprisionados dentro das nossas emoções, nós vamos passar por situações difíceis. Lembra, quem não está na Academia Constela Amor, nós temos o Plano de Voo Brasil para livrar-se da dependência emocional. Encontrar uma saída é mais simples do que parece. Basta cumprir a pena, como um tipo diferente de sentença de prisão perpétua, decretada por seu pior medo. É provável que ela esteja com você desde a infância. Quer seja, desde a infância, quer seja proferida ou não, esta sentença agrava o desespero. Porém, ao mesmo tempo, pode conceder a liberdade para um novo mundo e compreensão e resolução. Ela é chamada de sentença central. O que é sentença central? Pensa, gente, aqui, ó, vou explicar para vocês. Deixa eu terminar aqui Se o mapa da linguagem central é a ferramenta para localizar tesouros enterrados, ela é o diamante encontrado. O que é uma sentença? Sentença é quando alguém ou algo, né, sentencia uma condição ou um veredito. Lembra, tem a sentença de morte, a sentença do juiz. O que é a sentença central? A sentença central, ao que o autor fala aqui, é uma sentença de dor, uma dor seguida que você vem vivendo, que você vem experimentando. E essa sentença central, ela atua em você muitas vezes desde a infância. Então é importante que a gente identifique dentro de nós a nossa sentença central. Essa sentença, ela pode vir de medos e bloqueios também, pragas, maldições. Quantas pessoas aqui já viram aquela pessoa praguear você? Ah, você nunca vai ser feliz, você nunca vai dar certo com ninguém. Até ex-namorados, né? Às vezes viram e falam assim: se não for feliz comigo, não vai ser com mais ninguém. Olha que sentença que ele dá. E olha que curioso, né? Não foi pensado, mas no sábado nós vamos dar o êxito integral, que é para tirar essas sentenças de morte, de maldição, de praga. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso stories do Instagram, vai ter isso aqui. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente identifica essa sentença central? Antes de prosseguirmos, anote sua resposta à seguinte pergunta. Então, ó, quem não tem papel e caneta,
Quem já está no Clube do Livro sabe que eu peço para ter papel e caneta. A resposta é a seguinte pergunta: qual é o seu pior medo? A pior coisa que pode acontecer com você? Provavelmente é um medo ou um sentimento que já existe há muito tempo em sua vida. Você pode até sentir que nasceu com ele. Reformulemos a mesma pergunta. Se sua vida desmoronar, se as coisas derem terrivelmente errados, qual é o seu pior medo? Qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Escreva a sua resposta. Por exemplo, o meu pior medo, a pior coisa que pode acontecer comigo é. Essa é a sua pior sentença central. Então, você precisa entrar em contato com isso para a gente poder olhar para a sua cura. Então, anota aí. Fátima, não sei, mas eu tenho medo de pensar sobre isso. Talvez pensar sobre isso dê medo, né? O que você acabou de escrever é a sua sentença central. Não avance antes de anotá-la. Então, gente, pega o papel, pega a caneta, pega um post-it, pega alguma coisa para vamos lá. Se tudo der errado, tudo, qual é o seu pior medo? Agora que você já tem aí o seu pior medo escrito, nós vamos trabalhar essa sentença central, tá? Página 114 do livro, identificando sua sentença central. Vamos lá. Talvez sua sentença central comece com eu perder tudo. Pode ser o início, pode ser que seja com eles me destruírem ou elas me destruírem. Talvez comece com meu filho, minha família, meu cônjuge me abandonar. A sentença central pode começar de inúmeras formas. Agora, para aprofundar, responda a mesma pergunta novamente, mas dessa vez não meça palavras. Continue escrevendo até chegar no limite. A sua resposta desencadeará um processo de autodescoberta que continuaremos nas próximas páginas. Então vamos lá. Qual é o seu pior medo? Escreve aí. Ok, agora que você já escreveu, nós vamos trabalhar, tá? Próxima página, estamos na página 115 do livro. Ajustando a sua sentença central. A pior coisa que pode acontecer comigo é, aí você vê, botei eles, botei meu filho, minha mãe, minha família, meu cônjuge. Agora analise sua resposta. Caso ache que atingiu o seu limite, questione. Se isso acontecer, qual é a pior parte? Se isso acontecer, qual é a pior parte? Por exemplo, se você escreveu eu morrer, vá um pouco além. Se isso acontecer, qual é a pior parte? Minha família ficar sem mim. Aprofunde mais um pouco. Essa é a pior parte do quê? Minha família, eles me esquecerem? Você consegue perceber como a sentença meus familiares me esquecerem tem um impacto maior do que os anteriores? Consegue? Faça outra pausa para delimitar e aprofundar a ressonância emocional da sua sentença central. Agora, com base no que a gente falou, meu pior medo absoluto é. Vamos imaginar a sua resposta. Qual é o seu pior medo absoluto? É provável que a sua sentença central seja composta de 3, 4, 5 ou 6 palavras. Como já mencionado, é comum que ela comece com eu ou eles, mas outras formas são possíveis. Com frequência, a sentença está no presente, no futuro.
como se estivesse acontecendo ou prestes a acontecer. E aí você verifica. A sentença que você anotou aí no seu caderninho, é como se ela estivesse prestes a acontecer? As palavras parecem estar vivas dentro de você, ressoando por seu corpo ao serem pronunciadas. Quando identificamos a sentença central, o impacto soa mais como um estalido no cristal do que como um baque ou como um baque, do que como um baque na madeira. A seguir, alguns exemplos de sentença central. Vocês estão prontos comigo aí? Estão prontos? Então vamos lá. Ficar sozinho, eles me rejeitarem, elas me abandonarem, causar decepção, perder tudo, desmoronar, ser culpado de tudo, eles ou elas me desampararem, eles ou elas me traírem, eles ou elas me humilharem, enlouquecer, magoar meus filhos, perder o controle, perder minha família, magoar alguém, fazer algo terrível, não merecer viver, ser odiado, cometer suicídio, eles me internarem, eles me excluírem, que essa situação nunca acabe. Vou dar um tempinho para vocês olharem a sentença central de vocês. Ufa! Página 117. Aprimorando sua sentença central. Gente, é importante você entender a sua sentença central para que você não fique aí, muitas vezes, perdido, perdida, sem saber qual é a sua maior dor, porque você passa a sua vida inteira tentando evitar isso. E às vezes é isso que você acaba buscando de uma forma micro no seu ambiente. Há mais uma etapa. Se você escreveu uma sentença como ficar sozinho, é necessário verificar todas as possibilidades de sentido para certificar de que o estampido esteja na frequência mais alta. Por exemplo, o sentido é ficar sozinho ou se inclina mais para eles me abandonarem? O sentido é eles me abandonarem, me rejeitarem ou me desampararem? Do mesmo modo que seu oftalmologista examina e reexamina a sua visão para definir os graus do seu óculos, você deve verificar se as palavras se ajustam perfeitamente aos sentimentos anteriores. Continue a avaliação. O sentido da sua sentença central é eles me abandonarem ou ser abandonado. A diferença, né? Por exemplo, eles fazerem isso comigo, ou tem eles ou não tem. Isso é importante aqui. O corpo evidenciará quais são as palavras certas pela vibração causada internamente, ao serem pronunciadas. Elas provocam uma reação física, geralmente ansiedade ou desassossego. Então vamos testar? O livro não fala isso, mas fale em voz alta aí para si mesmo, o seu maior medo. O meu maior medo é... E aí você fala. Fala em voz alta. O meu maior medo é... Ok. Falou? Sentiu aonde no corpo? Percebeu aonde no corpo? Para quem estuda na Academia Constela Amor, ou para quem vai participar no dia 27 do Êxito Integral, a gente já sabe que a gente vai olhar essas questões no corpo. O meu lado, por exemplo, quando eu penso aqui, fica mais o lado direito. Mas algumas pessoas pode ser na perna, pode ser no braço, pode ser no estômago, no peito. É natural que você sinta algum lado do seu corpo. Para quem chegou agora na live, estamos lendo esse livro aqui, ok? Se você tentou escrever a sentença central e nada lhe ocorreu, responda a seguinte pergunta. Opa, tem uma pessoa aqui entrando aqui no YouTube. Responda a seguinte pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer a alguém? Outra pessoa, não você. De repente você não tem nada de ruim, mas tem qual é a pior coisa que pode acontecer com seu filho, com seu marido, com a sua mãe. Talvez você venha à mente uma notícia terrível sobre um desconhecido, ou talvez uma fatalidade com um conhecido. O que aconteceu? Anote, a lembrança é importante, pode até dizer algo sobre você. Quando você tem muito medo, assim, agora uma explicação. Quando você tem muito medo de que algo aconteça, é provável que esse medo, isso já tenha acontecido no seu sistema familiar. Então, esse medo, ele pode te circundar ali, ele ficar em volta de você. Por quê? Porque você tem o mesmo medo que já existe de algo, o medo de alguém que já está no seu campo. Espero que isso tenha feito sentido. Quem já estuda constelação vai entender, mas quem nunca estudou, quem nunca viu ressonância, quem não entende nunca fez terapia, talvez tenha mais dificuldade sobre isso. Vamos lá. Então, ó, se você não se trata de você, se trata de outra pessoa. Então, página 117, segundo parágrafo, depois do aprimoramento.
Muitas vezes, a tragédia alheia reflete uma faceta de nossos piores medos. Viu o que eu acabei de falar? Dentre as variedades de imagens dolorosas à nossa volta, aquela com a qual nos familiarizamos, ou melhor, aquela que nos é familiar, tende a nos comover. Considere a porta dos fundos para a psique familiar. De todas as fatalidades alheias, aquela que nos parece mais terrível provavelmente se relaciona a um evento traumático em nosso sistema familiar ou a um trauma pessoal. Em geral, a identificação com uma tragédia de uma outra pessoa indica que, em algum nível, algo dela nos pertence. Então, quando a gente vê ali um jornal, e vê um caso que a gente acha um absurdo, isso significa, porque tem casos que vão acontecer e algumas pessoas vão dizer assim, não me conecto com isso. Mas quando você está assistindo um jornal, um filme, você se conecta com aquilo, isso significa que no seu íntimo, algo ali dentro faz sentido. Então você fica ali, às vezes, revoltado, angustiado, porque dentro do seu sistema familiar, alguém, em algum nível, já viveu aquilo. Então você pertence àquele trauma e aquele trauma pertence ao seu sistema. A não ser que você faça tudo o que é necessário para que você deixe isso lá. Nem todas as pessoas conseguem ou sabem fazer isso. Por isso, você precisa de ajuda profissional. Academia Constela Amor. E no sábado nós vamos ter a imersão. Então, quem não foi ainda, quem está assistindo isso gravado, vai ser no sábado, dia 27 de abril de 2024, uma imersão êxito integral, tá? Se você está assistindo depois disso, você vai ter que ficar de olho para a próxima imersão aí, ok? Então, vamos lá. 118 aqui. Ainda há outra maneira de enxergar a sentença central. Pense em uma cena, olha só, gente, um livro, um filme, uma peça que te comoveu profundamente. Qual é a parte da cena que mais te afetou? Se, por exemplo, você se identificou com uma história de crianças que estão sozinhas sem a mãe, o que despertou a emoção mais forte? O fato de a mãe ter abandonado os filhos? O fato das crianças estarem sozinhas sem ninguém para cuidar delas? Ou até mesmo aqui não está no livro, mas como as pessoas que cuidavam delas tratavam elas? Essa história de família pode suscitar a identificação de pessoas diferentes. Uma pode ser mais afetada pela ideia da mãe abandonar os filhos e a outra pela imagem que as crianças não têm ninguém para cuidar delas. Se percrustássemos o sistema familiar da primeira pessoa, poderíamos encontrar um parente, talvez uma mãe, sua avó ou até mesmo ela, que abandonou os filhos e entregou a criança para adoção. A culpa não reconhecida pode ressoar no sistema familiar da primeira pessoa, enquanto o profundo pesar da criança abandonada pode permear o sistema familiar da segunda. Imagens de livros, filmes e peças emocionalmente carregadas podem ser como uma tempestade que sacodem os frágeis frutos dos galhos mais ocultos da nossa árvore genealógica. Aqui eu vou trazer uma outra coisa que eu trouxe num treinamento uma vez, chamado Êxito no Amor. Nesse treinamento, eu faço com que as pessoas comecem a observar como que elas olham os filmes românticos. Então, a gente vai ver uma série de mulheres solteiras olhando mulheres que têm azar no amor, tentando encontrar o príncipe encantado. A gente vai ver também em algumas pessoas que veem tragédias, que adoram suspense, que adoram uns filmes que têm sempre o mesmo final trágico. Então, essas pessoas elas acabam indo nessa direção. Então, toma cuidado, porque se você é uma pessoa que aprecia, que você se olha no futuro e se vê ali uma mulher sozinha num café em Paris, perdida lá, sozinha num café em Paris, idosa. Então, a chance de você estar resolvendo o seu futuro dessa forma é muito grande. Eu já atendi algumas mulheres que estavam num processo de separação, de divórcio, e quando elas viam a imagem dela sozinha, era uma senhorinha sozinha, com as amigas. Então, o marido era excluído. Quando a gente olhar, a mãe era assim, a avó era assim. Então, cuidado com quando você pensa no seu futuro, se você está levando realmente o que você quer ou uma imagem do futuro do seu sistema familiar e pegando para você. Precisa trabalhar isso. Mais uma vez, você não vai saber fazer isso sozinha, precisa de uma ajuda profissional. Você pode ir na academia Constela Amor, você pode buscar um terapeuta, você pode agendar uma constelação, você pode participar das imersões, mas você precisa trazer a consciência de que você faz esse caminho e não basta só você dizer, não vou mais fazer esse caminho. Você precisa entender quais foram as raízes sistêmicas de amor que te conectaram nesse lugar. Então, vamos de novo para o livro. Uma notícia que se torna a nossa história. Desde que conseguia lembrar, Pam tinha medo de que estranhos invadissem sua casa e a machucassem. Esse receio
permanecia em segundo plano, como se fosse um barulho longínquo, até que em um dia ela leu a notícia que foi de um jovem somali que foi espancado até a morte por uma gangue em sua cidade. O medo, que antes era quase imperceptível, atingiu seu ápice, desencadeando uma torrente de pânico interno. Pan sentia que estava desmoronando, como se flutuasse para fora de seu corpo. Era só um garoto, disse. Era inocente, estava apenas no lugar errado, na hora errada. Tiraram a sua vida e a sua dignidade. Fizeram ele sofrer. Sem saber, Pan também estava falando sobre o irmão mais velho de sua mãe, Walter, que morreu aos 11 anos. Ela tinha ouvido a história apenas uma vez quando era criança. A família raramente tocava no assunto. Embora nunca tenha sido provado, a família suspeitava de homicídio. Atraído pela força, não, atraído para fora da casa pelos garotos da vizinhança que costumavam provocá-lo, Walter foi encontrado morto no fundo do poço de uma mina abandonada. Caiu ou foi empurrado. E os meninos, que devem ter fugido ao entrar em pânico, o deixaram lá para morrer. Passaram-se dias até que seu corpo foi encontrado. Walter estava no lugar errado, na hora errada. Ok? Tá indo bem? A linguagem central proveniente da guerra. Quando nossos familiares morreram, sofreram ou perpetraram a violência de uma guerra, podemos herdar um campo minado de traumas, ao não fazer ligação consciente que revivemos experiências traumáticas de décadas atrás. É provável que nos tornemos herdeiros de certos medos. Pois é, a gente herda não só a nossa questão genética, mas também o medo. Ser sequestrado, expulso de casa, assassinado, como se esses medos nos pertencessem. E aí aqui eles citam um caso de um colombiano, do cambodjano. E aí ele vai citando aqui, para quem não leu o livro, vamos ler. E aí eu vou passar um pouquinho mais lá para frente, porque esse capítulo é grande, e nós temos uma horinha, né? Nós vamos trabalhar mais lá para frente. Então, eu não vou citar todos os casos que ele fala, tá? Aí ele fala aqui no 122, prisões do medo. A linguagem central do Steve, vou desaparecer e ser dizimado, né? Ele teve 74 parentes que morreram no Holocausto. Então, com certeza ele tinha esse medo. Vamos lá. Encontrando a origem da sentença central. Agora você vai olhar para a origem disso. Em geral, uma sentença central invoca sentimentos e sensações de medo. Só de pronunciar suas palavras, observamos uma forte reação física em nosso corpo. Muitas pessoas relatam ondas sensoriais reverberando internamente ao lerem a sentença. Então, vamos ler a sua sentença? Leia a sua sentença em voz alta e perceba seu corpo. Fala aí sua sentença em voz alta. A questão é, se essa sentença não nos pertence, a quem ela pertence? A quem essa sentença central pertence? Podemos ser a pessoa que pronuncia. Ah, Marcela, qual a página? Página 123. Estamos lá no final, encontrando a sentença central. É o segundo parágrafo, né? Ela fala assim no final. A questão é, se não nos pertence essa sentença central, a quem pertence? De quem ela é? Por muito tempo, eu tive a sentença, né? Uma das sentenças, a gente tem algumas. Por muito tempo, eu tive uma de que eu não fosse vista, que ninguém me visse, que eu olhasse, que ninguém me visse. Imagina assim, você criança, como se você fosse invisível. Ninguém me vê, ninguém me reconhece. E aí, quando eu fui olhar, meu pai faleceu, eu descobri que meu avô não tinha colocado o nome na identidade dele, mesmo ele sabendo que era filho dele, mesmo sendo igual, parecido com os irmãos todos, ele não recebeu o nome. Então, ele não foi reconhecido. Então, eu tinha esse medo. Então, esse medo não era meu, ele era um medo do meu pai. Então, essa pergunta é importante. Se esse medo ele não é nosso, de quem ele é? Você não precisa responder agora. Isso vai chegar para você, tá? Podemos ser a pessoa que pronuncia essa sentença central, carrega os seus medos, mas o medo original pode ocorrer de uma tragédia que ocorreu muito antes de termos nascido. A pergunta é: a quem ele pertence? Então vamos lá. Diga a sua sentença central para si mesmo.
Fale a sua sentença central. Para quem chegou agora, você vai escolher qual o maior medo, a pior coisa que pode acontecer com você. Escreve e fala para ela: a pior coisa que pode acontecer comigo é. Sinta a vibração. Escute-a internamente. Por um instante, imagine que as palavras pertencem a outra pessoa. Imagina que essas palavras pertencem a alguém do seu sistema familiar. Ouça a sentença dessa pessoa que passou por um grande trauma, carregou uma profunda dor e culpa, morreu de forma violenta ou pesarosa, viveu uma vida de vazio e desespero. Ela pode pertencer à sua mãe, ao seu pai, à sua avó, ao seu avô, ao seu irmão mais velho, a um tio, a uma tia, e agora essa sentença vive em você. As sentenças centrais são como vendedores ambulantes que batem de porta em porta até que alguém os deixe entrar. Porém, essas portas são a psique daqueles que vêm depois do sistema familiar. E o convite para entrar não é feito de forma consciente. Parecemos compartilhar uma obrigação inconsciente de resolver as tragédias familiares do passado, em uma tentativa inconsciente de curar a dor familiar. Você pode compartilhar o luto irresolvido da sua avó pela morte da mãe, do marido ou do filho dela. O sentimento de perder tudo pode habitá-lo, manifestando-se no medo de se encontrar em uma situação semelhante. Essas sentenças afetam a maneira como você se conhece, as escolhas que faz, a forma como a sua mente e seu corpo reagem ao mundo circundante. Imagine o efeito de uma sentença como: ela vai me deixar, ecoando na sua consciência após a pessoa dos seus sonhos pedir em casamento. Ou considere o impacto de uma sentença como: vou machucar meu filho, no complexo estado biológico e emocional de uma jovem futura mãe. Ouça novamente as palavras de sua sentença central. Pronuncie-as em voz alta. Tem certeza que são suas? Pronuncie a sua sentença central. Para quem chegou agora aqui na live, pronuncie o seu maior medo, aquele medo, em voz alta, se você puder. Então, quem da sua família podia ter motivos para se sentir dessa forma? Considere seus pais, avós, eles vivenciaram um evento tão doloroso que tornou-se um assunto evitado? Perderam um bebê recém-nascido ou sofreram um aborto? Foram abandonados por um grande amor ou perderam um dos pais ou irmão quando eram jovens? Sentiram-se culpados por causar mal a alguém? Culparam-se por algo? Se nada vier à mente, procure em outra geração. Seus bisavós, pode ser também um tio ou uma tia. E aí aqui ele bota o caso do Zeke. O Zeke eu vou ler, ó. Para encontrar paz, Zack teve que voltar 2 gerações. Ele tinha sorte de estar vivo, por várias tentativas de suicídio. Finalmente decidiu abrir a porta do passado familiar. Sua sentença central sempre esteve com ele. Desde a infância, sentia que a morte era necessária. Em sua opinião, tinha nascido para morrer. Sentença central de Zack: preciso morrer. Quando ele tinha idade suficiente, alistou-se para lutar e morrer no Iraque. Nada poderia ser mais simples. Como um soldado de infantaria seria alvejado na Como um soldado de infantaria, seria alvejado na linha de frente da batalha e morreria, cumprindo o propósito de sua vida. Ele treinou com afinco, viraria um herói, correria grandes riscos, morreria em honra do seu país. Entretanto, o plano falhou. Sua unidade não foi enviada ao Iraque. Zack permaneceu nos Estados Unidos, ficou incrédulo e imediatamente desertou da base e colocou um segundo plano em ação. Dirigiu-se pela rodovia em alta velocidade, certo que um policial o pararia. Tinha tudo planejado, velocidade, tinha tudo planejado. Sairia do carro e tentaria pegar a arma do policial. Em instantes, tudo estaria acabado. O policial seria forçado a atirar em Zack e ele morreria. Acelerou pela estrada, exatamente como planejara. Mais uma vez, o destino interferiu. Nada aconteceu. Não havia nenhum policial, não houve nenhum destino de morte, nenhum tiro nem morte. Determinado, Zack dirigiu direto para Washington DC, sem dúvida, em seu terceiro plano.
Ele pularia a cerca da Casa Branca com uma arma de brinquedo na mão e correria em direção ao gabinete do presidente. Sem dúvida, seria baleado por agentes do serviço secreto. Porém, novamente, o destino tinha outros planos. Quando chegou à Avenida Pensilvânia, a cerca estava tão bem protegida por agentes de segurança que ele não conseguiu se aproximar o suficiente. Zack tinha mais um plano de suicídio em mente, que nunca se concretizou. E aí ele foi passando, o cara tentou se matar de várias formas. Bom, então por que Isaac precisava morrer? Ou melhor, em seu sistema familiar, quem precisava ser baleado por algo que fizeram? Para encontrar a resposta, tivemos que voltar ao passado de sua história. A sentença familiar de Isaac mostrou o caminho, considerado sua reclamação central. Havia 3 perguntas transacionais possíveis. Vamos com as suas perguntas transacionais, aquelas perguntas que a gente vai se fazer para saber da onde vem, né? Então, em sua família, quem cometeu um crime e nunca foi punido? Quem sentia necessidade de ser baleado por algo que fez? Quem foi baleado sem que ninguém passasse pelo luto? Aqui eu ainda diria mais um, né? Quem foi baleado injustamente e nunca pegaram o agressor, né? Eu daria nessa. Que é muito parecida com a primeira. No caso de Zeke, as 2 primeiras perguntas teriam acertado em cheio. A primeira despertou a memória de uma conversa que ouviram quando criança. O avô materno era um funcionário de alto escalão do gabinete de Mussolini, responsável por decisões que acarretaram a morte de muitas pessoas. No final da guerra, ele conseguiu falsificar documentos, mudar de identidade e fugir para os Estados Unidos. Seus colegas foram presos e baleados por um pelotão de fuzilamento. O avô contornara seu destino. Teve sorte. Assim pensava. Quer dizer, o avô se sentia culpado por estar vivo. Então, como mencionado no capítulo 3, Bert Hellinger afirma que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino e devemos arcar com as consequências sozinhos. Se evitarmos, rejeitarmos ou contornarmos esse destino, outro membro do nosso sistema pode pagar o preço, geralmente com a própria vida. Ok? Então, se alguém não pagou o preço disso que você estava colocando aí, vamos supor que você botou aí medo de ser abandonado, medo de viver na miséria, medo de não ser visto, medo de que ninguém te reconheça. Então, quem foi que não pagou o preço por isso? Quem foi que teve? Quem foi que pagou e você achou injusto? Tá? Então, quem é a pessoa do nosso sistema que não cumpriu com a parte dela? Isso é importante, tá? Então, a gente precisa começar a olhar isso para a gente poder começar a compreender qual é a origem do nosso medo central. Então, se você tem um antepassado que não pagou o preço, você pode querer pagar o preço por ele ou por ela, tá? Página 129, reconhecendo membros por trás da sentença central. Se souber quem é o detentor do medo original manifestado em sua sentença central, visualize. Então, vamos lá. Se você já descobriu quem é a pessoa, o membro da sua família que é responsável por esse medo central, coloque ele na sua frente. Uma dica que eu dou sempre para os meus alunos é: imagina essa pessoa entrando na porta aí de onde você está agora. Minha porta é por aqui, então, por exemplo, eu olharia para lá agora. Então, imagina essa pessoa na sua frente entrando aí no lugar que você está. Se você não tem certeza de quem é o detentor, feche os olhos. Imagina algum membro do seu sistema familiar que possa ter emoções semelhantes. Pode ser o tio, sua avó, ou até mesmo o meio-irmão, que você nunca conheceu. Não é preciso saber quem é. Talvez nem sequer seja um parente consanguíneo, mas alguém que prejudicou ou foi prejudicado por um familiar. Visualize a pessoa relacionada ao evento traumático por trás de sua sentença central. Coloque a pessoa que você acha que tem essa sentença aí. Agora abaixe a cabeça, respire profundamente pela boca. Diga a essa pessoa que você a honra e respeita tudo o que aconteceu. Explique que, em vez de ser esquecida, ela será lembrada com amor. Ok, tudo bem, Bruno. Tudo bem. Visualize-a em paz. Sinta-a abençoando sua vida plena.
Ao inspirar, perceba os efeitos físicos dos bons desejos. Ao inspirar, perceba os efeitos físicos dos bons desejos. Então, vamos lá. Inspira, essa pessoa te desejando bem. Expira, as emoções da sentença central saindo, deixando seu corpo. De novo. Inspira, o desejo bom. Expira, esse medo saindo do corpo. E aí verifica como você se sente, tá? Ok? Esse capítulo é mais longo. Mais longo. Agora a gente está na página 130. Ok? Alguém quer compartilhar aqui o que... Ok? O capítulo é mais longo. Vamos lá. Na página 130. Vamos. Ok? Alguém quer compartilhar Deixa eu fechar aqui meu YouTube, que eu acho que meu YouTube está aberto para falar. Acho não, tenho certeza. Então, o pessoal aqui, está aqui comigo, né, que está aqui no Zoom. Marcela, quer compartilhar algo? Vou compartilhar, Fátima. Eu cheguei atrasada, mas acho que cheguei na parte que eu precisava entrar. Eu não sei muito da minha história, dos meus familiares. Minha família é muito quieta. Eu até perguntei se eu poderia, né, perguntar para minha mãe alguma coisa, para o meu pai, porque a única, por exemplo, eu tenho medo, meu maior medo é de violência, as coisas relacionadas à violência, né? Já fiz vários tratamentos para isso. E a única coisa que eu sei é que meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial, mas que ele era cozinheiro e que ele tinha um filho homossexual, imagine, há 60 anos atrás, né? Que parece que não ficou. Minha mãe só fala assim, ele não pôde ficar lá morando com seu avô, que seu avô não aceitava. Então eu não tenho não entendo muito, não me contam de Uhum. nenhuma das partes, mas nesse exercício, que nem eu fiquei imaginando meu avô, meu tio, mesmo sem saber o que aconteceria. Você pode falar a sua sentença central? Eu coloquei que a minha sentença aceitável era medo de morrer por uma violência. Tá. O seu avô, ele era cozinheiro na guerra. Era, na Segunda Então, um Guerra monte de Mundial. pessoas morriam, não voltavam. Será que Sim, ele se sentia culpado por ele ter voltado vivo? Isso é muito comum dentro das pessoas que vão para a guerra. Elas se sentem culpadas. Peraí. As pessoas que vão para a guerra se sentem culpadas por ficarem vivas. entendo. Faz sentido? Paz, muito. Perfeito. Então, muitas pessoas que têm. As pessoas às vezes acham que os homens são doidos, não estão nem aí, eles têm que sair. Muitos homens estão ressonando com homens que morreram na guerra. Sair de casa, se meter em furada. Então, a gente tem muitos homens que não estão conscientes de que eles estão ressonando com homens que morreram do sistema familiar. Então, por isso que o homem morre mais, né? Nasce muito mais homem que mulher, mas morre muito mais homem, principalmente na idade entre 16 e 20 e poucos anos. Então, começa com mais homem que mulher, tá? Depois muda porque eles morrem. Ok? Respondido aí, Marcela? Perfeito. Então, vamos aqui, ó. Página 130. A sentença central, o caminho para transformar o medo. De todas as ferramentas da linguagem central apresentadas neste livro, aquela que descreve seu pior medo, a sua sentença central, é o caminho mais direto para descobrir traumas familiares não resolvidos. Ela não apenas o orienta até a origem do medo, mas também o conecta aos sentimentos do trauma familiar pendente que habitam seu corpo. Ao identificar sua origem, o medo pode se dissipar. Então, a gente precisa olhar para esse medo para ele se dissipar. A seguir, apresenta 10 características
principais da sentença central. Então, eu vou ler para você as 10 características mais comuns da sentença central. Vamos lá. 1. Com frequência, relaciona-se a um trauma familiar ou de infância. Geralmente é iniciada por eu ou ele. Ainda que seja composta de poucas palavras, tem forte impacto. Contém uma carga emocional do seu pior medo. Provoca uma reação física ao ser pronunciada. Pode recuperar a linguagem perdida do trauma e identificar a origem dessa linguagem na nossa história. Pode recuperar memórias traumáticas que não foram integradas. Pode fornecer um contexto para a compreensão de emoções, sensações e sintomas. Concentra-se na causa e não nos sintomas. Ao ser pronunciada, tem o poder de libertação do passado. Então, quando a gente reúne a nossa linguagem central, a gente pode entender que nós estamos seguindo ali um repertório familiar e não um repertório próprio. Então, o seu maior medo, ele muitas vezes não é seu. Ele é um medo do seu sistema familiar reverberando em você. Exercício 9. Traçando o mapa da sua linguagem central. A próxima, essa é a sentença central. O próximo módulo, na próxima segunda-feira, é o trauma central. Tá? Escreva a sua reclamação central. A seguir, há um exemplo de Mary, cujo irmão natimorto, que nem sequer recebeu o nome, era um assunto evitado. Não me encaixo, não tenho qualquer sentimento de pertencimento. Sou invisível, ninguém me enxerga. Em vez de viver, eu existo. Escreva os descritores centrais de sua mãe e seu pai. Agora você vai escrever os seus pais, vai descrever os seus pais, tá? E ela falou da Mary. Minha mãe era gentil, frágil, carinhosa, deprimida, apreensiva e vazia. Eu a culpo por falta de apoio. Era como se eu tivesse que cuidar dela. Meu pai era engraçado, solitário, distante e esforçado. Eu o culpo por sua ausência. E aí você escreve a sua sentença central. Meu pior medo, sempre me sentir sozinha e excluída. Quem foi excluído? Né? Quem não foi visto ou reconhecido? Quem foi abandonado ou abandonou? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou abrir para perguntas aqui dentro do YouTube. Se você quiser participar do nosso grupo, esse grupo de leitura acontece toda segunda-feira. Eu vou começar a ligar ele aqui, então você anota ele às segundas-feiras, às 19 horas, na nossa live aqui no Instagram, tá bom? Beijo. Então, vamos lá para as perguntas aqui no... Opa! Vamos ler aqui as questões que trouxeram para mim. Boa noite. Vamos lá. Fátima, quando a família não costuma dizer nada sobre o passado, a minha não costuma contar, eu posso ter a postura de perguntar aos meus pais? Olha, normalmente acabam contando tudo pra gente. As pessoas acaba caindo no nosso colo e alguém acaba contando isso. Teve uma pessoa, uma aluna da Academia Constela Amor, que a gente fez uma constelação e eu observei algo nazista mesmo, algo da época de nazista. E ela, não tem nada a ver, isso não faz o menor sentido para mim. Ficou com raiva ali e foi embora. Um ano depois ela voltou, então, oi, achei que você era doido. Esse final de semana, tudo fez sentido. Depois de um tempo, a própria pessoa da família, a família dela acabou contando isso, né? E aí ela riu bastante, ela falou, nossa, eu achei que não fez sentido, só foi fazer sentido um ano depois, mas eu tive que aprender sobre isso. Então, a gente pode ser que você pergunte, mas depois que a gente vê, não tem como desver. Então, tudo contribui para que a gente fale sobre isso. Agora, a gente tem mais um caso aqui, ó.
Por aqui bateu forte na minha avó materna. Sentença central foi o medo de não dar conta. Minha avó paterna se separou do meu avô com 4 filhos para criar, foi jurada de morte se não cuidasse dos filhos direito. Imagina como é que as mulheres dessa família cuidam dos filhos, né? Muitas vezes devem fazer isso sozinhas. Então, vale a pena investigar. Ok? Mais alguma pergunta do pessoal aqui? Foi? Então, vamos ver aqui. Acho que aqui tem pergunta. Tem uma questão aqui que alguém trouxe. Peraí, dá uma olhada aqui. Senti um pouco de ansiedade, coração bateu no pescoço, depois uma alegria no peito. Quando você começa a liberar, você começa a sentir mais alegria, a se sentir melhor, a se sentir mais aberta. Então, a gente vai curando aos poucos. É importante que você estude aí as suas sentenças centrais. E na segunda que vem, nós nos vemos no capítulo 9. Ó, podemos ter mais de uma questão? Pode sim, Patrícia. Quer falar? Quer falar? Oi, Fátima. Olá! Tudo bem? É, Não, era só para entender realmente, porque assim, eu vejo alguns medos, algumas. Nossa. Eu também tô toda cheia de alergia, ó. É o campo, né? Nossa, eu ia falar de medo de questão de saúde, de ficar sozinha. Então, assim, são algumas questões, né, que vão envolvendo. Então, eu fico pensando, tem uma que é mais principal, mas existem outras. Então, eu fiquei sem saber se pode ter mais de uma. Pode sim. Então, quando você começa a enumerar os seus medos, excelente pergunta, Patrícia. Sai fora, Patrícia, você sabe fazer isso. Você sabe fazer. Dá um pulo para fora, vai lá. A gente espera. Vou fechar aqui, então. É. Obrigada. A gente vai colocando os nossos medos, quando a gente coloca os nossos medos, vale a pena investigar, tá? Vale a pena investigar. Porque normalmente a gente não se conecta. Antes, se você se conectasse só com um medo, era muito simples, mas não é bem assim. Então a gente vai se conectando com vários medos que fazem parte da nossa história. Uma forma muito boa de ver isso é, se você está assistindo o jornal e está se conectando, está chateado, está com medo, dá uma olhadinha ali no teu campo, porque com certeza tem alguém ali que vai contar essa história também, tá bom? Então é importante que você faça uma autoanálise. Esse livro ele é ele é bem bom. Então, na segunda que vem, seguimos aqui. Agora eu vou começar a aula. Tá? Deixa eu parar aqui. Então, muito obrigada. Quem quiser, ó, segue lá no YouTube, segue no Instagram, quem está no Instagram, @Constelamor Fátima Aguiar, para a gente estudar bastante.